voltamos a entrevistar a senadora eleita pelo PT de São Paulo, Marta Suplicy. Senadora, no primeiro bloco nós falamos sobre sua visão de mundo, sobre como a senhora chegou até a política. Queria pedir para a senhora falar sobre suas principais realizações, a começar pela Prefeitura de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, né? É a quarta do mundo, né? Olha, eu peguei essa cidade de São Paulo numa situação muito difícil, né? Vocês todos estão lembrados, foram 2 gestões que me antecederam, que a cidade ficou um caos. Então, era uma situação economicamente difícil, com um desafio gigantesco, principalmente na área de transporte e de pobreza. Era o final do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tinha uma situação econômica nada favorável, e esses 2 últimos anos dessa presidência foram os meus 2 primeiros. Então nós tivemos 0 de aporte de recursos, uma situação que a cidade já vivia desesperadora, mas nós conseguimos deixar marcas muito importantes na cidade. Eu diria, a primeira, mais importante, foi no transporte. Nós tínhamos uma máfia de transporte, e com gangsters, e um transporte que não funcionava, e nós conseguimos implantar não só um transporte que passou a servir bem a população, mas o bilhete único, que nós estamos aqui falando para o Brasil todo, né? Quem não conhece o bilhete único, você compra um bilhete e você pode usá-lo durante 2 horas, agora até 3, mudando de diferentes veículos, de meios de transporte. E isso para as pessoas que moravam em São Paulo, uma cidade gigantesca. Se você mora a 3 conduções do centro, você não arrumava emprego, porque que empregador vai querer pagar 3 conduções? Então isso facilitou muito o emprego de pessoas que moravam em periferias, e também uma economia de recurso grande para os comerciantes, que passaram a pagar um ticket só em vez de pagar vários bilhetes, e economia de tempo para as pessoas. Isso também foi muito importante. Então isso, se você me perguntar de tudo que eu fiz, que eu acho que eu fiz melhor, foi isso e os corredores de ônibus em São Paulo, que realmente desafogaram o trânsito. A outra coisa importante foi o renda mínima, que foi o precursor em larga escala, né, do que hoje também virou Bolsa Família, que foi o maior programa de renda mínima, que é você dar uma renda para a família, se ela não tem até um patamar, desde que as crianças vão à escola. E foi o maior do mundo, porque São Paulo tudo é enorme. Então, foi um programa muito bem sucedido, dinamizou muita economia desses lugares mais pobres, também, fora as 3 refeições diárias que as famílias passaram a ter acesso. E os CELS, que são a minha bandeira do coração, que são centros educacionais unificados, que são grandes escolas, mas elas não são grandes só em número de aluno. Elas têm um centro esportivo com 3 piscinas, quadra de tudo que você possa imaginar, sala de yoga para idoso, sala de dança para idoso. Integrando a comunidade totalmente. Da terceira idade, terceira idade, a comunidade como um todo, e a parte de cultura, que é muito importante. Então, por exemplo, o primeiro CEL que foi inaugurado foi na Zona Leste de São Paulo, o CEL Jambeiro, e o presidente Lula foi inaugurar. E nós fizemos uma pesquisa, primeiro para saber filhos de onde vieram aquelas crianças. Mais de 80% eram filhos de nordestinos, né? E depois a pergunta, quantos de vocês já tinham ido ao cinema? Acho que dava uns 89% não tinham ido nunca ao cinema. Teatro, 100% nunca tinham ido a um teatro. E nós não fizemos qualquer teatro, nós fizemos os melhores teatros do Brasil. Foram 21 teatros criados em lugar onde as pessoas nunca tinham ido praticamente a cinema ou a teatro. Então, o impacto cultural disso foi gigantesco, né? Tanto é que diminuiu a violência nessas regiões, porque com renda mínima e a possibilidade para a juventude ter teatro e ter esporte, mudou completamente. Tinha workshop de teatro, workshop de tudo que você possa imaginar. Então, isso é a coisa que eu mais me orgulho de ter feito na cidade. Senadora, e como essa experiência prepara a senhora para assumir o Ministério do Turismo, que naquele momento, dentro do governo Lula, passava por desafios e missões, entre eles um que até hoje parece assombrar a sociedade brasileira, que é a questão dos aeroportos? Olha, quando eu vi a questão do turismo, o que mais me impressionou foi que nós não tínhamos nenhum programa que fosse de acordo com um pensamento muito claro do PT, que é como lidar para diminuir a pobreza e as dificuldades das pessoas que têm menos. E aí
eu percebi que nós podíamos atuar na questão dos idosos, que foi, eu diria, a maior contribuição que eu dei no Ministério. A gente organizou muita coisa, preparamos para disputa de Copa, Olimpíada, tudo isso. Mas o que eu mais gostei foi o programa Viajar Mais Melhor Idade. Não sei se você conhece, é um que permitiu as pessoas com mais de 60 anos usarem do crédito consignado, e a gente juntou vários hotéis, uma rede enorme de hotéis no Brasil, que na época sazonal com menos frequência faziam preços muito baixos junto com as companhias de aviação para que as pessoas de mais idade pudessem conhecer o Brasil. E isso foi muito bom, porque ajudou a rede hoteleira, ajudou os idosos a viajarem, tudo mais. E agora, com essa experiência de quem já passou pela pasta e vendo o Brasil se preparar para uma Olimpíada, para uma Copa do Mundo, qual a senhora deve ou destaca como uma prioridade para nós nesse momento? Organização. Eu fiquei bastante satisfeita quando vi que uma das prioridades que o Meirelles vai assumir, essa parte de comando olímpico, né? A construção de tudo que precisa ser construído, infraestrutura de transporte. A infraestrutura de transporte para uma Copa e uma Olimpíada é gigantesca. Agora, é importante você pensar o que vai ser como legado, porque as cidades que se beneficiaram de Olimpíadas ou de Copas, elas se beneficiaram, elas deram saltos de 50 anos em 3, 4, 5 anos. E o Brasil não pode perder essa oportunidade. Não pode, porque é ouro em pó. Você vai ter que construir muito metrô, muita infraestrutura de transporte nas regiões. E depois os prédios que forem construídos, eles não podem ficar lá como elefante branco. São prédios que já têm que ser construídos pensando que depois, que utilidade eles vão ter, porque muita coisa tem uma utilidade naquele momento e depois não tem para o resto, né? Nós vamos dar mais um intervalo. A nossa convidada para este programa especial é a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo. E no próximo bloco a gente conversa sobre os principais desafios do Brasil e temas aqui no Congresso. Não sai daí não, até já.